Então, estamos aqui, introdução, noções preliminares, fontes da revelação. Nós falamos isso na aula passada. O que significa a palavra Bíblia? Também já falamos, mas vamos recordar e partir daqui. Então, a palavra Bíblia é uma palavra grega que significa livros e vem de uma cidade chamada Biblos, onde se fabricava o papiro. Então, como a Bíblia ela foi escrita em papiro, no início, então deram esse nome de Bíblia. E hoje a Bíblia significa o livro sagrado escrito pelos homens sobre a inspiração e direção de Deus. A Bíblia também é chamada de Sagrada Escritura, Escritura, Palavra de Deus, Livro da Revelação. Sinônimos da palavra Bíblia. Como a Bíblia está dividida? Bom, creio que a maior parte de nós, ou todos devemos saber, que está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Agora, por quê? Talvez aí muitos não saibam. Primeiro, para entender, nós precisamos saber o que significa a palavra testamento. Testamento. Testamento é aliança, é sinônimo de aliança. Fazer um testamento, estabelecer um pacto, estabelecer um acordo. Então, Padre, está mudo o seu microfone. Padre, eu não consegui. Estão pedindo para eu deixar mudo todo mundo. Eu coloquei o senhor junto. O senhor pode tirar o senhor? já tirei. Agora voltou? Obrigada. Voltou, Agora né? voltou a sua. Sim, obrigada. Então, vocês ouviram o que eu estava falando aqui de Antigo e Novo Testamento? Não. Perdeu-se um pouco, Padre Paulo. Que a Bíblia, ela é uma palavra grega que significa livros, isso sim, né? Certo. Então, como a Bíblia está dividida? Ela está dividida em duas grandes partes, Velho Testamento e Novo Testamento. E por que Velho e Novo Testamento? Para entendermos por quê, nós precisamos saber o que significa a palavra testamento. Testamento significa aliança. É sinônimo de aliança. Então, por que nova aliança e antiga aliança? Porque Cristo, vindo à Terra, ele vai estabelecer a nova aliança. A aliança foi um acordo que Deus tomou iniciativa e fez com os homens de que nos salvaria. Então, a aliança é isso, é essa revelação que Deus faz, e ele vai fazer, em primeiro lugar, a Abraão, né, que é um patriarca, nós vamos conhecer a história de Abraão. Foi também, nós, de certa forma, nós também dizemos que ele fez com Noé, foi antes de Abraão. Se bem que ali foi só para que Noé, porque ele ia destruir todo mundo, ia deixar só Noé e os seus filhos, porque ele era um homem justo e no mundo não havia ninguém fora Noé que fosse justo. Então Deus, ele decide destruir o mundo, né, pela situação que ele estava. Então, de certa forma, nós dizemos que Deus estabeleceu uma aliança com Noé, né, que ele se uniu a Noé para salvá-lo e dele vir toda uma geração onde Deus estaria realizando esse processo da salvação. Só que ele vai formalizar isso de uma maneira concreta com Abraão.
E aí então vai ter todo esse desenvolvimento dessa aliança no Antigo Testamento até que vem Jesus Cristo à Terra. E Jesus Cristo vai ser o cumprimento de toda a revelação, a plenitude de toda a revelação. Ele sendo o próprio Deus, ele vai ser o cume da revelação. De tal forma que a revelação ela vai acabar com a morte dos apóstolos, porque nem tudo estava escrito, como nós dissemos, né? E muito foi transmitido para os apóstolos. Então, os apóstolos, eles receberam a revelação e transmitiram. Então, com a morte dos apóstolos, nós dizemos que acabou a revelação. Então, essa revelação que era necessária para a nossa salvação. Hoje pode haver revelações particulares, e há revelações particulares quando Deus se revela a um santo. Por exemplo, vamos pensar aí numa revelação particular de Santa Catarina de Siena. Santa Catarina tem um livro chamado O Diálogo, e todo o livro é uma conversa de Deus Pai com ela. Só que isso nós chamamos de revelação particular, porque não foi uma revelação para toda a humanidade. Então, a revelação que é abrangente, universal, ela termina com os apóstolos. E Cristo, ele vai trazer assim, o cume da revelação, e também ele vai alterar alguns ensinamentos que foram feitos no Antigo Testamento. Porque nós vamos ver que Deus ele foi formando aquele povo, que é o povo de Israel, e eles não estavam preparados no começo para receber toda a revelação com toda a sua perfeição. Então ela foi sendo transmitida, né, essa revelação, adaptada à situação do homem, de bárbaros, né, de pessoas assim muito afastadas de Deus, até com Cristo, quando ele já vê que nós estamos preparados para receber a plenitude da revelação. Por exemplo, nosso Senhor, um dia ele falou assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Era algo que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento. Que, vamos dizer assim, se alguém te fizesse o mal, estava permitido que você também fizesse o mal ao outro, só que na mesma medida. Por quê? Porque quando alguém fazia o mal a outra pessoa, naquela época, a vingança era terrível. Não havia proporção. Então Deus teve que estabelecer uma lei que hoje nós falamos assim, puxa vida, mas como que Deus vai permitir que alguém faça o mal? Mas é que, pelo menos agora vai haver uma equivalência, né? Porque a barbárie é tão grande, vamos dar um primeiro passo que vai ser a justiça no mal, né? A justa medida no mal. E aí Cristo, então, agora vos digo, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Agora vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele vai dizer isso na última ceia. Então isso já é a perfeição da caridade. Amar como Cristo amou. Não é? E amar os inimigos. Até hoje para nós isso é difícil, né? Amar o inimigo, fazer o bem a quem me persegue. Pois é, isso é a perfeição da caridade. Muito bem, então a Bíblia está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Quantos livros contém a Sagrada Escritura? 73. De diferentes escritores, em diferentes épocas, embora todos inspirados por Deus, através do Espírito Santo. Desses 73 livros, 46 são do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Como encontrar uma passagem na Bíblia? Muitos de vocês devem saber, mas para talvez quem não saiba,
as passagens da Bíblia são citadas dessa forma. Por exemplo, aqui, ó, Mateus 16, 12. Então, é livro Mateus, capítulo 16, versículo 12. Deixa eu ver algum outro exemplo. Bom, pode ter um ponto, né? 12.19. Então, seria capítulo 16, versículo 12 e versículo 19. 12.19. Então, é assim que é feita a citação da Bíblia. A Bíblia foi dividida em capítulos e versículos entre os séculos terceiro e quinto. Até lá, não era dividida dessa forma. Enfim, tudo estava unido, né? Era uma descrição. Aliás, era toda ela em maiúscula, sem ponto. Então, imagina a dificuldade. O ponto veio depois, né? E foi uma invenção posterior da pontuação, de letras maiúsculas e minúsculas. Muito bem. Como sabemos que foi Deus quem escreveu a Bíblia? Então, o brasileiro é um povo de fé e ele não costuma duvidar que a Bíblia foi escrita por Deus. Nós temos essa fé, em geral, né? Mas se alguém duvidasse, mas puxa vida, mas como é que eu sei que realmente a Bíblia foi escrita por Deus? Então, de fato, isso é um dado da fé. Não tem como, porque de fato quem escreveu a Bíblia foram seres humanos, pessoas humanas. Mas nós temos a fé que essas pessoas foram inspiradas por Deus. E o que nos faz acreditar nisso? O poder que essa palavra tem. Então, conta-se uma história que foi o seguinte: um homem uma vez perguntou a uma mulher: como você pode provar que a Bíblia é a palavra de Deus? Deus falou com você? A mulher respondeu: Deus não falou diretamente comigo. Se não falou diretamente com você, como é que você sabe que é a palavra de Deus? Eu sei que é a palavra de Deus da mesma forma que eu sei que lá em cima está o sol. Você já tocou no sol para saber se ele existe? Não, nunca toquei. Eu também nunca toquei, mas sei que ele existe, pois ele me dá luz e calor. Da mesma forma, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, pois ela me dá luz, me aquece o coração e me ilumina tudo quanto eu devo fazer. Por isso, acredito que o que está lá é a palavra de Deus. Toda a sabedoria que está ali, né? Na verdade, toda a, vamos dizer assim, a luz que nos dá quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, no fundo, o que nos faz acreditar, por um lado, o berço que nós temos que é católico, que nos dá essa fé, e depois a própria experiência ouvindo e lendo a palavra de Deus. Como foi escrita a Bíblia? Como eu disse, por seres humanos, inspirados por Deus. O que é inspiração? A inspiração é uma iluminação da mente do autor humano para que possa transmitir uma mensagem fiel ao pensamento de Deus. Olha que interessante. Deus vai iluminar a mente daquele agiógrafo, nós chamamos de agiógrafo, os que Deus se utilizou para escrever a sua palavra. Deus vai iluminar a mente do agiógrafo para que ele transmita uma mensagem fiel ao pensamento de Deus. Além de iluminar a mente, o Espírito Santo fortalece a vontade do agiógrafo para que ele escreva o que Deus inspirou. As páginas que assim se originam são todas humanas. Deus em nada dispensa a atividade redacional do homem, e divinas, pois Deus acompanha passo a passo o trabalho do agiógrafo. Assim se diz que a Bíblia é um livro divino e humano.
todo de Deus e todo do homem. Transmite o pensamento de Deus com a roupagem humana. Deus, ele podia, como se diz aí, psicografar a Bíblia, né? Ou aparecer uma pena ali, né, num papiro e de uma maneira sobrenatural ser escrita por Deus. Deus não quis fazer dessa forma. Ele quis se utilizar de pessoas humanas. Na inspiração, Deus preserva os costumes dos agiógrafos. Olha que coisa interessante. A cultura dos países onde viviam, o estilo e o temperamento. Assim, por exemplo, São Paulo mostra seu temperamento impetuoso. São João mostra-se mais afetuoso. São Marcos mais detalhista. São Lucas, como bom médico, nos revelam Jesus Cristo cheio de misericórdia. Interessante que Deus ele preserva o estilo, preserva a cultura, preserva... É uma iluminação sem que aquele agiógrafo perca a sua liberdade e sem que ele perca a sua identidade. Toda a Bíblia, em qualquer de suas partes, é inspirada. Qualquer das suas partes é inspirada. Ela é por inteiro palavra de Deus. E até cada uma das palavras que está ali são inspiradas. Nada é isento de inspiração. Olha só, hein? Olha só. Cada palavra. Nesse sentido, é importante saber que somente as palavras das línguas originais, hebraico, aramaico, grego, foram assim iluminadas. As traduções não gozam do carisma da inspiração. Então, se utilizou tal palavra naquela tradução e tal, que talvez tenha um sentido que não seja exatamente o mesmo, isso não é... a tradução não foi inspirada, o que foi inspirado é a original. Por isso que tem toda essa preocupação, ao longo dos séculos até hoje, de sempre remetermos ao original. Os estudiosos da Bíblia, por exemplo, quando eu estudei teologia, algumas pessoas se especializaram em Sagrada Escritura. Eu me especializei em filosofia. Então, os que se especializam em Sagrada Escritura, a primeira coisa que tem que fazer é aprender hebraico, aramaico e grego, para que possam ler no original. Com relação aos autores de cada livro da Bíblia, eles são, na sua maior parte, no Antigo Testamento, desconhecidos. Os escritores do Novo Testamento já são muito conhecidos, que são os apóstolos, São Paulo, são esses que são Lucas. Como foi o processo da escrita da Bíblia? A Bíblia, antes de ser escrita, foi sendo transmitida oralmente. Então, mesmo, vamos pensar ali, o Gênesis começa com a criação. Só que o livro do Gênesis se acredita que tenha sido escrito por Moisés. E Moisés era do século, era de mais ou menos 1500, 1400 a.C. Ou seja, a criação provavelmente foi muito antes disso, né? Ainda mais se você, pela ciência, vê lá os bilhões de anos que tem a Terra e não sei o que e tal. E como é que se sabe isso? Se sabe porque foi sendo transmitido oralmente. Então, começou assim, foi sendo transmitido oralmente. Sua escrita se apoia muitas vezes em tradições e fatos históricos que foram passados de geração em geração. Nesse mundo de hoje, estamos acostumados a ler e escrever. Mas no mundo oriental antigo, as histórias eram memorizadas. Esta transmissão oral era facilitada por ser feita em verso.
Por exemplo, vocês devem saber que os livros de Homero, a Ilíada e a Odisseia, eram transmitidos oralmente. Você imagina, um livro enorme como ele é, né? Páginas e páginas, as pessoas sabiam de memória, né? Posteriormente é que ele foi escrito. Então, mais tarde, os autores sagrados começaram a escrever em peles de animais, pele de cabra. São os famosos pergaminhos. Eles eram enrolados em 2 cilindros de madeira. Isso era feito dessa maneira porque te permite você abrir o livro com esses 2 cilindros como se fossem 2 rolos de macarrão, né? E aí você abre e deixa naquela parte que você parou, né? E aí volta a ler, né? Mexendo naqueles 2 cilindros, deslocando o papiro. Então era uma forma de você manter aquele lugar parado ali que você está lendo, né? As Bíblias antigas também foram escritas em papiro. O papiro era uma espécie parecida com o do papel e era feito com material extraído de uma planta egípcia chamada papiro. Mas para frente, a Bíblia começou a ser escrita em códices. Códices. Nós vamos ouvir falar de códice sinaítico, o códice Vaticano e assim por diante. O que era o códice? Era o precursor dos livros, né? De várias páginas, né? De um escrito. Então, o códice foi o protótipo ou modelo preliminar do livro moderno. Era composto de folhas que eram dobradas, juntadas e amarradas ao longo da dobra. As páginas eram escritas em ambos os lados e protegidas por uma capa. Olha só, existem mais de 1.140 códices bíblicos no mundo. E antigos, muito antigos, do século II, III. Em 1859, o estudioso alemão Tischendorf encontrou em um antigo mosteiro no Monte Sinai alguns pergaminhos contendo todo o Novo Testamento. Em 1859, ele encontrou um pergaminho contendo todo o Novo Testamento e grande parte do Antigo. São 1.460 páginas escritas à mão há 16 séculos, todas em letras maiúsculas, sem pontos ou vírgulas. É o famoso Códex Sinaíticos, Códice de Sinai, do Monte Sinai. Em que língua foi escrita a Bíblia? Todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Todo o Antigo Testamento. Aramaico, São Mateus. Então, o primeiro livro do Novo Testamento. E o resto foi escrito em grego. Interessante, né? Que os apóstolos, São Marcos não era apóstolo, né? Mas São João, fossem escrever em grego. Por quê? Porque a Grécia era a cultura dominante na época. E como eles queriam também que isso se espalhasse, né, pelo mundo, eles decidiram já escrever em grego. Então, quase todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que era a língua de Israel. No entanto, o aramaico. O que é o aramaico? Vocês sabem o que é o aramaico? É o hebraico que foi modificado, principalmente na época do exílio, porque eles foram morar em outra região e houve uma mistura do hebraico com as palavras desses outros povos e passou a ser a língua falada por todos e o hebraico passou a ser a língua erudita. Então, quando Cristo vem à Terra, a língua que era falada era o aramaico. Em que gêneros literários a Bíblia foi escrita? Em vários gêneros literários.
Então, uma primeira observação que podemos dizer aqui é que a língua semítica, ou seja, hebraica e aramaica, eles gostavam muito de utilizar imagens. Por isso nós vamos encontrar muitas imagens na Bíblia. Por exemplo, o fruto da árvore do paraíso, que as pessoas falam que é a maçã. Não, o que está escrito lá é o fruto da árvore do paraíso. A criação de Eva a partir da costela de Adão. Então, não necessariamente foi assim. A força no cabelo de Sansão. A baleia que engoliu Jonas. Então, não são livros históricos, então não necessariamente isso aconteceu. Pode ser uma metáfora, uma imagem. O importante é olhar, acima de tudo, para o fundo, ou seja, para a mensagem contida naquela peça literária, ou naquele evento narrado, ou naquela bela poesia. Então, os gêneros literários que encontramos são esses: histórico. Então, é um livro que vai narrar uma história. A história da conquista, por exemplo, da Terra Prometida, o livro de Josué. Depois nós temos um estilo que é mais descritivo, que é da lei, quando Deus ele vai transmitir toda a lei para o povo de Israel. Então, o livro do Levítico, Deuteronômio, livros proféticos, então, são dos profetas. Poesias, e aqui vai entrar os Salmos, os Cantares, o livro das Lamentações, e assim por diante. Sabedoria, então, os Provérbios, o livro do Eclesiastes. Cartas, textos enviados para um remetente, de um remetente para um destinatário. Então, as cartas de São Paulo, por exemplo. Outro gênero, que é único, apocalíptico, que é do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Midrash, isso aqui é interessante, consiste em fazer uma reflexão religiosa sobre fatos que a tradição narra para tirar deles lições, exemplos. Então, é um livro para te inspirar um exemplo de vida, um exemplo de comportamento. Então, aqui, como exemplos, nós temos o livro de Tobias, o livro de Jonas, o livro de Ruth, de Judite. São livros muito bonitos, esses livros. Tobias é muito bonito esse livro aqui. Ruth e Judite também. Veracidade da Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus feita a palavra do homem, entende-se que ela deva ser inerrante, ou seja, sem erro de espécie alguma, ou veraz, portadora da verdade. Então aqui nós encontramos com algumas dificuldades. Falei, puxa vida, então tudo que está na Bíblia, se é palavra de Deus, não tem erro. Não tem erro. Mas espera aí, famosa questão do Galileu. Vocês lembram qual foi a questão do Galileu? Que deu toda a controvérsia e que, enfim, ele esteve sujeito lá à Inquisição, porque lá no livro de Josué tem a famosa batalha dos judeus, se eu não me engano, com os madianitas, onde ele diz que o sol parou. E o Galileu, que já era um entendido nos astros, ele já sabia que quem girava em torno do Sol era a Terra. E o Sol, ele está parado com relação à Terra. Então não pode dizer que o Sol parou. Como é que Deus vai escrever que o Sol parou? Então, o que nós podemos dizer a respeito disso e de outras partes na Bíblia que são semelhantes?
que depende da intenção do agiógrafo. Quer dizer, se a intenção de falar algo como verdade científica, verdade histórica, então foi essa a intenção, então aquilo tem uma verdade histórica científica. Se não tem essa finalidade, né, ele pode utilizar imagens, figuras de linguagem, né, eles podem utilizar simplesmente o que deve ter acontecido ali é que o dia se estendeu. Deus fez com que o dia se estendesse para que os judeus ganhassem aquela batalha. Mas ele falou dessa forma, o sol parou, né? Segundo o seu entender, mas aquilo não tinha nenhuma intenção de colocar aquilo como uma verdade científica. Então, como é que se pode sustentar que a Bíblia seja inerrante se a Escritura, à primeira vista, está cheia de erros? Então, cita aqui o caso do sol. Por exemplo, Nabucodonosor vai dizer lá no livro que ele era rei de Nínive, e quando ele era rei da Babilônia. Né? E por quê? Né? Depois nós vamos ver que a intenção do agiógrafo não era uma intenção histórica, era uma intenção de mostrar quem eram os inimigos dos judeus naquela época. E aí vai. Então, eis a resposta. Ela é isenta de erro ou veraz tudo aquilo que o agiógrafo como tal afirma. No sentido em que o agiógrafo o entendeu. Bom, depois podemos aprofundar, se vocês querem aprofundar, podem ler mais coisas sobre isso. Né? Mas aqui vamos em frente. Agora vamos falar do cânon bíblico. Já ouviram falar nessa expressão cânon? Cânon. Então, originalmente a palavra cânon vem do grego e significa regra medida. Né? Uma coisa canônica. Né? Uma coisa canônica é uma coisa que tem a sua medida certa. Né? Coisa canônica. Mas, por extensão, acabou sendo utilizada no conceito de catálogo. Né? Então, canônico seria um livro catalogado, ou seja, que é inspirado. Né? Então, canônico, podemos olhar nessa forma assim, porque é a medida, ou seja, qual a medida e a inspiração? Quais são os livros inspirados? Quais são os livros canônicos? Né? São os livros inspirados. Só que há uma diferenciação que se faz entre proto-canônico e deuterocanônico. E aqui é interessante já conhecer esses prefixos, proto e deutero. Né? Porque vai haver um livro que se chama Deuteronômio. E é o mesmo significado que está aqui. É posterior. Deutero significa posterior. Proto, antes. Então, o que significa isso? Que tem livros que estão na Bíblia que eles foram considerados logo desde o início como inspirados. E tem livros que houve controvérsias e que posteriormente foram considerados inspirados. Então, esses nós chamamos de deuterocanônicos. Por exemplo, o livro de Tobias. O livro de Tobias, ele foi considerado posteriormente como inspirado. O livro dos Macabeus, posteriormente como inspirado. O livro de Baruch. Vamos falar disso mais para frente também. E também temos os livros apócrifos. Apócrifo vem do grego, que significa oculto.
Por que oculto? Porque eles não eram lidos nas assembleias públicas de culto. Então, as pessoas podiam ler particularmente, mas não era lido publicamente, porque não era considerado inspirado. Então, por exemplo, um livro apócrifo, que vocês podem procurar na internet, e está lá, Evangelho segundo São Tomé. Então, não foi considerado como inspirado. Pode ter partes inspiradas, partes que são fidedignas ao ensinamento de Deus, à revelação. Mas se ele não foi considerado inspirado, é porque há partes que não são fidedignas. O Evangelho da Infância de Cristo, a Assunção de Moisés, outro apócrifo. Os apócrifos eram, embora tenham sido durante séculos tidos como desprezíveis, portadores de lendas, são ultimamente reconhecidos como valiosos para a história do cristianismo, porque você também pode conhecer outras coisas que estão ali, né? Mas não são considerados, né, inspirados como um todo. Então, o cânon católico compreende 47 livros do Antigo Testamento, se conta como unidade distinta a Carta de Jeremias, e se ao contrário é considerado como o capítulo 6 de Baruque, o total é de 46. Então, já algumas confusões que vem aqui, né? Que o Baruque, ele era um auxiliar do Jeremias, do profeta Jeremias. Então, aqui é só uma distinção, enfim, acho que não vale a pena entrar muito em detalhe, mas você pode considerar que são 46 do Antigo Testamento ou 47. E o Novo Testamento são 27, né? Então seriam 74 ou 73 livros da Bíblia. História do cânon do Antigo Testamento. Vamos só mais 5 minutos e assim terminamos a introdução. Então, o que nós podemos dizer? Olha, os livros começaram a ser escritos, né, provavelmente ali a partir de Moisés, né, e a coisa foi indo. Aí vamos aqui para o século I da era cristã. No século I da era cristã, deu-se um fato importante. Começaram a aparecer os livros cristãos. Ou seja, Mateus, Marcos, Lucas, e esses não estão na Bíblia judaica. Na Bíblia judaica é o Antigo Testamento. Então, eles não se apresentavam como a continuação dos livros sagrados dos judeus. Estes, porém, os judeus, não tendo aceito Cristo, trataram de impedir que se fizesse a aglutinação dos livros deles, do Antigo Testamento, com esses livros novos cristãos. Por isso, segundo bons autores modernos, vários rabinos se reuniram num sínodo na cidade de Jâmia, no sul da Palestina, por volta do ano 100, a fim de estabelecer as exigências que deveriam caracterizar os livros sagrados ou inspirados por Deus. Então, olha só, então nós estamos aqui, os judeus, no primeiro século dessa era, vendo que começaram a surgir livros cristãos, eles viram a necessidade de parar e pensar, olha, peraí, vamos ver quais são os livros que são inspirados segundo o nosso entender, os judeus, segundo o entender dos judeus. E eles estabeleceram uma regra para que eles fossem inspirados por Deus. Só que nós vamos ver que é uma regra um pouco estranha, porque é uma regra geográfica, principalmente, e literária. Olha, para eles, para os judeus, o livro sagrado não pode ter escrito fora da terra de Israel. Por que o livro de Tobias, que pertence à Bíblia Católica, o livro de Judite, o livro dos Macabeus, e assim por diante, eles estão na Bíblia Católica, no Antigo Testamento da Bíblia Católica, e não estão no Antigo Testamento da Bíblia Protestante?
porque eles, nesse século, fizeram esse sírio e decidiram que só os que foram escritos na terra de Israel seriam inspirados. E também só em hebraico. Aqueles que foram escritos em aramaico ou grego não seriam inspirados. E também só depois do desse personagem aqui chamado Esdras, que é do século V a.C. E não em contradição com a Torá ou o livro de Moisés. Em consequência, os judeus da Palestina fecharam o seu cânon sagrado sem reconhecer livros escritos que não obedeciam a tais critérios. Acontece, porém, que em Alexandria, no Egito, havia uma colônia judaica que, vivendo nessa terra e falando o grego, eles falavam grego, não adotou esses critérios. E aí eles fizeram uma tradução entre os anos 250 e 100 a.C., do hebraico para o grego, de toda a Bíblia. É a famosa versão dos 70. A Bíblia tem várias versões. Tem uma versão que é famosíssima, que é essa, chamada versão dos 70. Porque foram 70 intérpretes que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Isso antes de Cristo. Tá? E, como eles não tinham aqueles critérios lá dos judeus lá da Palestina, eles adotaram os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, Macabeus, que são pertencentes ao cânon da Igreja Católica. Agora, como que a Igreja Católica adotou esses livros aqui como inspirados também? Em concílios. O que é um concílio? Um concílio é uma reunião do Papa com os bispos, onde Deus, ele ilumina essas pessoas que são a cabeça da igreja, a autoridade da igreja, para que elas decidam coisas que são de Deus. Então, lembra que eu falei que Deus, ele criou a igreja e faz com que a igreja não altere nada do que ele ensinou? Só Deus pode fazer isso. Como é que eu sei? Olha só, isso depois nós vamos... Acho que não vai dar tempo de falar aqui, mas o primeiro concílio, onde a Igreja Católica ela estabeleceu o cânon da Bíblia, quais são os livros, então, que são inspirados? Tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Isso foi no século IV, em 393. O primeiro concílio que a Igreja se reuniu para definir os livros inspirados. Agora, como é que eu posso definir se um livro é inspirado se ele foi escrito milhares de anos antes? Né? Sei lá, o Pentateuco, o Gênesis e tal. Só Deus. Só Deus. Então, qual a diferença entre o critério que os judeus utilizaram e o critério que os católicos utilizaram? O critério que os judeus utilizaram foi o critério de território, se foi escrito no território deles, em língua hebraica, e aqueles outros que eu falei. Qual foi o critério que a Igreja Católica utilizou? A inspiração divina. A infalibilidade que Deus dá para a Igreja, para que ela não erre em tudo aquilo que não pode errar. Então, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que iluminou as pessoas daquele concílio e de outros concílios posteriores que voltaram a afirmar essa relação dos livros inspirados, e por isso que nós acreditamos como sendo divinos todos esses que estão aí. E os protestantes? Lutero, ele adotou o Antigo Testamento dos judeus. Por quê? Porque ele quis. Qual foi o critério? A sua vontade. Então,
assim, só assim, mais nada. Ele quis que a Bíblia do Antigo Testamento fosse como a dos judeus. Então, a Bíblia dos protestantes é diferente da católica, né? Ela não tem esses livros que eu comentei aqui, né, que são os deuterocanônicos. Como acabei de dizer aqui, esses aqui, ó, Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1 e 2 Macabeus. Então, se você pegar uma Bíblia protestante, não vai ter esses livros. Se você pegar um Antigo Testamento, uma Bíblia judaica, não vai ter esses livros. Interessante, né? Não sei se vocês sabiam dessa diferença. Muito bem, eu acho que aqui está o que eu queria falar de mais importante. Algo também importante aqui que vocês podem ler é a autenticidade, aquilo que eu comentava. Como é que eu sei que o que eu estou lendo hoje foi escrito lá atrás? Não houve alteração ao longo dos séculos. E eu sei disso principalmente pelo trabalho dos arqueólogos, que eles foram encontrando e estão sempre encontrando manuscritos, papiros, códices, lá de trás, né? Lá de trás, os manuscritos do Mar Morto, foi a última grande descoberta. Foi em 1947, se eu não me engano. Eles encontraram lá no Mar Morto, ali, que é uma região muito árida e seca. Por acaso, um beduíno encontrou dentro de umas ânforas toda a Bíblia, praticamente inteirinha lá. Intacta, ou seja, isso era dos essênios, do século II. Século II, estava lá inteirinha. E exatamente o que a gente está lendo hoje, né? Então, tem muitas coisas assim que dão, né, essa certeza, e todos os estudiosos da Bíblia até hoje, estudando cada palavra e tudo, que nos dão essa certeza de que o que nós estamos lendo hoje é o que foi escrito lá no começo. Muito bem, então avançamos um pouco, foi densa a aula, não foi? Foi. Falei Foi rápido, ótimo, padre, obrigada. Porque estou preocupado em logo já começar. Muito bom, padre. Mas foi bom, não é? Foi bem esclarecedor. Nossa, é excelente. E agora... Tinha muitos detalhes aqui que eu não desconhecia. Pois é, então, como é bom pararmos para estudar e aprender muitas coisas, né? Verdade? E você tem o texto que está, esse texto que eu me baseei, né, que eu estava lendo agora aqui, foi o texto que eu escrevi. Então, vocês têm ali no grupo. Então, acho que todos estão lá no grupo do Telegram. Não. Qual é o grupo? Não. Não. O grupo do Só Telegram. tem grupo no Telegram? Só no Telegram. Sim, no grupo no Telegram. Então, nós fizemos um grupo no Telegram, porque o Telegram ele permite colocar muitas pessoas, tem uma série de vantagens. É só instalar o Telegram e deixa eu passar aqui o link do grupo. Aqui no chat. A bibliografia está lá no grupo, então. Eu não cheguei a instalar Isso, nós vamos colocar coisas nesse grupo, vamos colocar material, então é importante que vocês estejam nesse grupo, não é? Padre Paulo, esse grupo é um grupo específico para essas aulas que começaram? Sim, exatamente. Uhum. Eu não sei, eu acho que não estou lá. Então, ó, vou colocar aqui, ó, agora no bate-papo, ó. Posso fazer uma pergunta? Isso só para ter... Esse é o link que está aí, ó. Se vocês clicarem neste link que eu acabei de colocar,
vocês vão remeter ao Telegram e vai pedir para instalar e, ao mesmo tempo, você já vai dar o join, o entrar e fazer parte do grupo. Eu não estou vendo, padre, onde o senhor colocou. Não está vendo? Não. Vocês... Não está aqui no peraí. WhatsApp. Talvez eu É tenha no chat. colocado para Estela só. Tem que mandar para todo mundo. A Estela, inclusive, já entrou no grupo do terço. Estão vendo agora? Everyone, isso. Agora Basta clicar, né? Só clicar. Basta clicar nesse link e você, se já tem o Telegram, já vai aparecer a opção para você entrar no grupo. Precisa ter baixado o Telegram. Se não tem, ele vai te dar a opção para você instalar. E aí vai estar nesse grupo as notas de aula. Isso, vai estar lá todas essas notas, os links todos para os vídeos que nós vamos dar, nós vamos utilizar. Aproveitando, Padre Paulo, para os protestantes, o Novo Testamento está na Bíblia dos protestantes? Novo Testamento, sim, é igual. Sim. Eles admitem todos como igual ao nosso. A diferença que vai ter, por isso que é importante você, na hora de comprar a Bíblia, você saber se é uma Bíblia protestante ou não, porque, mesmo que seja só o Novo Testamento, né, porque os comentários que eles vão fazer, as passagens da Bíblia, vão ter a visão que eles têm, e não a visão católica. Então, a diferença vai estar nos comentários do Novo Testamento, e também do Antigo. A Bíblia costuma ter comentários sobre as passagens, né? Tem alguém que quer fazer uma pergunta. A pessoa falou, posso fazer uma pergunta? Patrícia? Eu não sei quem é. Pode falar. Eu não sei se é pertinente agora por causa do horário ou eu guardo. Não sei. Não, pode fazer. Pode fazer. É rapidinho, é só uma dúvida. O concílio de 393 foi o concílio de Nicéia? Foi o concílio em que o Constantino estava presente, que também teve aquela discussão teológica sobre a divindade de Cristo, se era 100% homem, 100% Deus, né, divina. Foi nesse momento que houve essa resolução teológica? Não, foi no... E qual a versão da Bíblia católica? Porque tem uma linguagem mais atual, tem, né, algumas diferenças de... Vou colocar aqui, apesar de que está nesse texto que eu vou disponibilizar, mas eu vou colocar aqui no chat. Não, então pode deixar no texto, eu busco. Tá. Só para todo caso, quando que a igreja se pronunciou a respeito do cânon? Os concílios regionais de Hipona foi o primeiro. Então, esse que você falou de Nicéia é um concílio ecumênico, que a gente chama, que é um concílio universal de toda a igreja. Mas começou a ser afirmado a lista do cânon em concílios regionais, de Hipona, em 393, Cartago, 397, e essa definição foi repetida pelos concílios ecumênicos de Florença, Trento e Vaticano I. Tá. E as versões nós não falamos aqui, mas vai ter a versão que uma versão que foi apoiada mais no hebraico, uma versão que foi apoiada mais na tradução grega, né? Então depende de qual foi o original que você pegou, né? De qual foi a fonte que você pegou, né? Então é mais por isso que a gente fala de versões, tá bom? Aqui você tá usando, padre? Qual que pode depois mostrar depois? A Bíblia que eu costumo usar é da Ave Maria. A Bíblia da Ave Maria. Eu gosto muito dela, que ela é a forma como foi escrita, tudo eu gosto muito. Tá. Obrigada. Tá bom. Então, até quarta-feira que vem. Até quarta-feira. Até. Tá bom. Até. Obrigada, padre. Boa noite.
Tchau, Obrigada. tchau. Nossa, obrigada, Tchau. padre. Obrigada, Tchau. padre. Tchau. É. Boa noite. Padre, Sim. eu gostaria de saber, eu não consegui assistir domingo, ficou salvo o bate-papo? O testemunho, legal. né, do Lorival? O testemunho. É. Está lá no meu canal YouTube. Ah, tá bom. Ah, legal, não consegui entrar. Tá Esse ótimo. testemunho vale muito a pena, viu? Muito Eu bonito. vou assistir. Tá Padre, bom. uma ótimo. perguntinha. Obrigada, o senhor tem padre, previsão... Padre, só um minutinho. O senhor tem previsão de voltarem às orientações ali na Igreja Divino Salvador? Em breve. Ainda não tem uma posição certa, mas em breve já voltarei. Tá bom. Tá Obrigada. bom? Nada. Tchau, Tchau, tchau. tchau, padre. Tchau, tchau.